Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar de uma revisão de aposentadoria por tempo de contribuição que pode dobrar o valor do benefício para quem se aposentou após 2013. No árduo caminho rumo à tão sonhada aposentadoria, muitos trabalhadores podem ter se deparado com uma realidade que diminuiu significativamente seus benefícios. O temido fator previdenciário, que em regra reduz o valor de 20% a 60% do valor da aposentadoria. Contudo, existe uma nova perspectiva que pode reacender a esperança de quem se aposentou por tempo de contribuição após 2013. Uma nova revisão diferenciada e pouco conhecida, possibilitando para algumas pessoas a exclusão do fator previdenciário e a garantia de uma aposentadoria mais justa e condizente com a realidade de cada indivíduo. Então, em outras palavras, a retirada do fator previdenciário do cálculo pode gerar um aumento no valor da aposentadoria e ainda render atrasados. Bom, então agora você vai descobrir quem pode ter esse direito e como é possível realizar essa revisão assegurando seus direitos. Bom, quem pode ter direito? Antes de falar dessa nova modalidade, de revisão que vale para quem se aposentou por tempo de contribuição a partir do ano de 2013, é importante a gente deixar claro que não é todo mundo que pode ter direito a essa revisão. Porém, há grande chance de muitas pessoas se encaixarem nessa possibilidade. De um modo geral, terá direito quem na data da aposentadoria por tempo de contribuição tinha algum problema de saúde na época em que se aposentou por tempo de contribuição, pouco importando se ficou ou não afastado pelo INSS, ou seja, pode ou não ter recebido auxílio-doença ou outro benefício por incapacidade. Vale inclusive para casos em que a pessoa teve negado o benefício por incapacidade ou nem fez o pedido. Dentre as hipóteses, pode ter direito quem em algum momento sofreu algum tipo de acidente ou doença ou ficou com alguma sequela pequena ou grande, colocou placa, pino, parafuso, perdeu ou passou a ter redução de movimentos ou força muscular. Afetou a memória, por exemplo, a fala. Se possui alguma deficiência, pode ter sido adquirida ou pode ser congênita, física, mental ou sensorial. Possuía na data da aposentadoria alguma doença crônica, como fibromialgia, lúpus, diabetes, doença cardíaca, hipertensão, AVC, doença respiratória, inclusive asma. Então, doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida mais como enfisema ou bronquite crônica, Alzheimer, Parkinson, depressão, síndrome do pânico, bursite, tendinite, problemas de coluna, AIDS, câncer, fraturas, inclusive com colocação de placas, pinos, parafusos, osteoporose, artrite, artrose, obesidade mórbida. Bom, se possuía dores crônicas em membros como braços, pernas, colunas. A pessoa, se ela tem visão monocular, se usava muleta ao se aposentar, bengala, andador, cadeira de rodas, tinha
órtese ou prótese, necessitava ou tinha aparelho para audição, teve amputação de algum membro ou parte de algum membro, dedo, pé, mão, braço, se fez alguma cirurgia complexa, exemplo, tirou um rim, fez um transplante de algum órgão, colocou estente, válvula, um marca-passo, se tinha carteira nacional de habilitação, né, CNH na modalidade especial, enfim. Qualquer situação que possa criar algum tipo de obstáculo ou barreira na vida da pessoa, ou seja, não impede de o indivíduo trabalhar ou fazer suas coisas do dia a dia, mas que de certa forma acaba atrapalhando. Então, assim, quem tem fibromialgia, por exemplo, conheço várias pessoas, elas podem até conseguir trabalhar ou fazer suas coisas no cotidiano, mas elas sentem alguma dificuldade. O mesmo raciocínio vale para qualquer das outras situações que eu acabei de mencionar. Então, essa revisão ela não está buscando a transformação da aposentadoria por tempo de contribuição em uma aposentadoria por invalidez, em auxílio-doença ou em qualquer outro benefício por incapacidade, não é isso. Aliás, não está sequer discutindo qualquer benefício por incapacidade. Muito pelo contrário, o que se discute é a existência de impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras podem fazer com que o indivíduo tenha obstruído a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim, antes de adentrar na discussão sobre a nova revisão da aposentadoria, é primordial esclarecer o conceito dessa barreira, que não se confunde com a incapacidade. A incapacidade, ela é a impossibilidade de realizar determinadas atividades laborais. Então, a gente tem que destacar que algumas vezes pode ser que o indivíduo ele tenha alguma barreira e, simultaneamente, ele esteja incapacitado, mas isso não precisa necessariamente acontecer. Basta simplesmente a existência desta barreira que, vamos repetir, não se confunde com incapacidade. No entanto, para você ter direito a essa revisão, a barreira aqui mencionada como impedimento de longo prazo engloba qualquer limitação física, sensorial ou mental que possa dificultar a plena participação na sociedade. Então, é importante ressaltar que, de acordo com a lei e o entendimento da Justiça, bem como do próprio INSS, enquadra-se nessa situação qualquer indivíduo que apresente alguma barreira, tais como aquelas apontadas anteriormente, entre outras condições. Então, dessa forma, qualquer pessoa que na data da sua aposentadoria se encontrava em uma situação que se enquadrasse em algum tipo de limitação, faz jus à revisão. A Constituição Federal de 88, desde a nova redação dada pela Emenda Constitucional 47 de 2005, já contemplava a possibilidade de adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade nessas hipóteses. Porém, apenas com o advento de uma lei complementar publicada no ano de 2013, que entrou em vigor em novembro de 2013, foi possível concretizar e viabilizar tal situação. Então, sendo assim, quem for se aposentar por tempo de contribuição ou por idade, nessas condições pode ter um cálculo mais vantajoso e, em algumas situações, até antecipar a concessão do seu benefício, já que para essas pessoas exige-se menos tempo para a aposentadoria.
ou menos idade. Então, vale lembrar que cabe ao INSS orientar e conceder o melhor benefício que o segurado tiver direito na hora que ele efetuar o seu pedido. E conforme estabelece a Constituição Federal e demais normas, quando o segurado possuir impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras que podem fazer com que ele tenha obstruída sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade devem ser diferenciados. Isso quer dizer que nessa situação, a aposentadoria por tempo de contribuição não deve utilizar o fator previdenciário no cálculo, salvo se o fator previdenciário for mais vantajoso. Se o INSS deixou de fazer isso, não concedeu o melhor benefício para o segurado, razão pela qual perfeitamente possível a revisão. Então, o grande vilão para a grande maioria dos aposentados por tempo de contribuição era o fator previdenciário. Então, esse mecanismo, embora criado para incentivar a permanência no mercado de trabalho, muitas vezes reduzia o valor da aposentadoria em proporções alarmantes, em regra de 30% a 50%, 60%, havendo casos ainda mais drásticos. Então, isso acontece porque, basicamente, o governo quer a pessoa mais tempo pagando do que recebendo do INSS. Então, a complexa fórmula do fator previdenciário combina o tempo que o segurado tem no momento de sua aposentadoria, a idade que possuía e a expectativa de vida medida pelo IBGE. Em regra, quanto mais jovem na hora da aposentadoria, maior a expectativa de vida e, consequentemente, a Previdência Social pagaria a aposentadoria por tempo de contribuição por longo período. Então, por outro lado, quanto mais idoso, menor a expectativa de vida e, consequentemente, o benefício não teria uma duração tão longa. Na outra ponta da equação do fator previdenciário está o tempo de contribuição, obrigando o segurado a trabalhar muito mais do que deveria para amenizar a perda provocada pelo mecanismo redutor. Então, dessa maneira, para aqueles que se encaixam no perfil mencionado para essa revisão, há, portanto, uma luz no fim do túnel. E que luz? Que pode dobrar o valor da aposentadoria. Bom, quem já está aposentado pode pedir revisão para majorar os valores que recebe mensalmente e ainda receber as diferenças dos últimos 5 anos. Dependendo dos valores contribuídos para a Previdência Social, há casos em que, através dessa revisão, a aposentadoria ela pode chegar ao teto. Hoje, em 2023, R$ 7.507,49 e render atrasados que podem ultrapassar R$ 240 mil. Bom, a gente tem que ressaltar que essa modalidade de revisão não impede que o aposentado continue trabalhando, caso ele queira permanecer trabalhando. Nem afetará o valor do seu atual benefício enquanto estiver aguardando o resultado da revisão. A revisão da aposentadoria por tempo de contribuição para a modalidade voltada às pessoas que possuem alguma barreira, como a gente já demonstrou, representa uma grande oportunidade para aqueles que, mesmo preenchendo os requisitos, tiveram seus benefícios reduzidos pelo fator previdenciário. Então, é essencial compreender a distinção entre essa barreira e a incapacidade, garantindo que todos os direitos sejam assegurados. Se você acredita que possa se enquadrar nessa revisão, não hesite em procurar
ajuda de um advogado especializado de sua confiança. Esse advogado poderá orientá-lo de forma adequada e auxiliar em todo o processo para a conquista de uma aposentadoria justa e condizente com suas necessidades. Lembre-se que a revisão ela está disponível para aqueles que se enquadram no perfil que a gente citou há pouco. E não a realizar... se você não fizer, isso daí você pode acabar perdendo uma chance. Bom, vamos a algumas dúvidas referentes a essa revisão. Como é que funciona a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade? A aposentadoria do PCD por idade, ela exige tempo mínimo trabalhado de 15 anos, 180 meses, na condição de pessoa com deficiência. A idade mínima para aposentar-se por esta modalidade é reduzida, onde os homens se aposentam aos 60 anos e as mulheres se aposentam aos 55 anos de idade. Portanto, os homens não precisam atingir 65 anos para a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade. E as mulheres não precisam atingir 62 anos de idade. O período de 15 anos trabalhado pode ser com deficiência, comprovada por documentos médicos e perícia médica e social do INSS. Bom, como é que funciona a aposentadoria do PCD por tempo de contribuição? A aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, ela necessita de perícia médica, pois o grau da deficiência, ele irá determinar quantos anos trabalhados serão necessários para aposentar-se. Nessa modalidade de benefício não se exige idade mínima, apenas o tempo trabalhado que varia de acordo com o grau de sua deficiência. Então, deficiência leve, o tempo trabalhado deverá ser de 33 anos para os homens e de 28 anos para as mulheres. No caso de deficiência moderada, o tempo trabalhado deverá ser de 29 anos para os homens e 24 anos para as mulheres. E no caso da deficiência grave, o tempo trabalhado deverá ser de 25 anos para os homens e 20 anos trabalhados para as mulheres. Não existe a exigência de idade mínima, bastando o tempo de contribuição e pelo menos 2 anos trabalhados com deficiência. Bom, o cálculo da aposentadoria do PCD é diferente? Sim, é mais vantajoso que o cálculo normal. Isso é um dos benefícios de aposentar-se na modalidade de benefício da pessoa com deficiência, porque além do motivo de ser vantajosa a revisão desse benefício para quem possui alguma deficiência e se aposentou por tempo de contribuição comum, a aplicação do fator previdenciário ela é opcional, sendo usado apenas quando este for superior a 1. Portanto, quem trabalhou com deficiência e foi aposentado por tempo de contribuição na modalidade comum e não por deficiência pode conseguir um aumento significativo e até dobrar a sua renda. Isso sem contar os atrasados que podem superar R$250 mil. Bom, já sou aposentado por tempo de contribuição. Posso revisar por ter deficiência? Sim, se você trabalhou mais de 2 anos portador de deficiência, poderá revisar sua aposentadoria e retirar o redutor do fator previdenciário, que pode ter diminuído drasticamente o seu benefício, e assim até 60%, então precisa correr. São muitos exemplos de deficiência: surdez, perda da visão, visão monocular, problema intelectual, perda de membros. A revisão da aposentadoria da pessoa com deficiência ela pode ser judicial,
Depende do caso. Alguns casos de revisão de aposentadoria da pessoa com deficiência, o pedido é feito e concedido de forma administrativa, ou seja, no próprio INSS. Ideal é analisar caso a caso, pois muitos deverão ser judicializados, mas, em regra, a gente faz o pedido na esfera administrativa sem precisar se socorrer do Poder Judiciário. Qual a revisão da aposentadoria do PCD que se aposentou pós-reforma da Previdência? Se você já é aposentado como pessoa com deficiência e sua aposentadoria é posterior a 13 de novembro de 2019, o INSS pode não ter retirado do cálculo os 20% menores salários de contribuição, diminuindo o valor da sua aposentadoria. Em muitos casos, o INSS utilizou todos os salários desde julho de 94 e deveria descontar os 20% menores que diminuem a sua média. Por isso, importante analisar a carta de concessão, memória de cálculo e o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, para verificar se cabe a revisão. Bom, qual o prazo para pedir a revisão de aposentadoria da pessoa com deficiência? O prazo para você pedir a sua revisão da aposentadoria é de 10 anos e começa a contar do mês posterior à data do seu primeiro pagamento de benefício. Bom, sou aposentado por deficiência. Posso também revisar a minha aposentadoria? Pode caber revisão nas aposentadorias do PCD anteriores à reforma da Previdência, como as revisões de fato, que são erros do INSS na utilização do tempo de contribuição, dos salários, enfim. Ou a revisão da vida toda, também é possível caber nessas aposentadorias. Para as aposentadorias da pessoa com deficiência concedidas após a reforma da Previdência, pode caber a revisão dos 80% maiores salários de contribuição. Então, tudo isso a gente precisa pegar a aposentadoria da pessoa, analisar, fazer os cálculos e verificar de que forma o INSS fez, de que forma deverá ser feita para que possa, toda vez que você faz uma revisão, primeiro, você precisa saber se aquele valor vale a pena. Então, se vai ter efetivamente um aumento financeiro. Segundo, você precisa analisar se de fato tem algum erro, alguma coisa que você... Porque toda vez que eu peço uma revisão, eu preciso apontar o erro. Então, não adianta você pedir uma revisão pura e simplesmente você vai lá e pede sem saber o que você está pedindo. Não, você precisa apresentar cálculo e mostrar onde está o erro. Tá? Então, por isso é importante você procurar alguém que entenda e que possa te auxiliar nesse processo. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.